Salve, quinta-feira, aquele abraço para você ligado no Tomazão TV e nós aqui dando aquele bom dia especial nessa quinta-feira. Pois é, repá na final do Campeonato Paraense com data definida, só em maio. O Remo venceu a Tuna ontem, que jogo pegado, que jogo interessante. Deu Remo, poderia ter dado Tuna, sim, com todo o investimento que o Remo fez. A Tuna foi um time bravo, vendeu caro a derrota e o Remo oscilou durante o jogo, embora tenha sido mais, eu diria, letal, porque aproveitou as oportunidades e acabou vencendo o jogo. Vamos falar já já dessa partida e também do goleiro do Paysandu que está chegando, daquele que saiu que está chegando e do zagueiro que está confirmado para o Clube do Remo. No Tomazão TV, sempre. É sempre legal que você assine o canal, acione o sininho e deixe o like, que é importante para o crescimento do canal. Humildemente eu peço para você, se inscreva, acione o sininho. Com 40 mil, deixando o like, é importante o joinha, eu vou anunciar os prêmios. Com 50 mil eu faço sorteio, estamos crescendo. Todo dia a gente bota um tijolinho lá para crescer, para chegar aos 33 mil, para chegar aos 40 mil e com 50 mil eu faço o super sorteio para você, assinante aqui do Tomazão TV. Vamos direto falar do Remo e Tuna. Remo fazendo 1-0, começando com muita intensidade, voltou com o Cadu e o Alan Rodrigues, ótima atuação, a melhor atuação do paraguaio na lateral esquerda do Remo, ele que entrou no lugar do Sábio que estava contundido. O Daniel Paulista manteve a zaga com o Reinaldo e o Klaus e voltou com o Cadu, né? Jogador mais jovem, de maior movimentação, mas o Cadu perdeu um pouco daquela intensidade que ele tinha no início do ano, da temporada. Talvez seja uma questão até de confiança, mas não fez um jogo ruim, mas poderia ter sido melhor. E manteve o time que jogou, basicamente o time que jogou contra a equipe do Santa Rosa. Começou muito bem, fazendo gol, perdendo oportunidades, até que a Tuna também conseguiu achar o seu gol. E aí o Remo deu uma baixada nas linhas, sentiu o gol e conseguir, com uma jogada muito boa do Alan Rodrigues, o gol do Janderson e virar o placar no primeiro tempo, parcial, em vantagem. Isso foi fundamental. Alguns lances polêmicos, principalmente no segundo tempo. Mas o Orivaldo ontem estava muito inseguro, marcando alguns lances, invertendo marcações, tanto que o gol da Tuna, a reclamação dos azulinos é que saiu num escanteio que não foi escanteio, realmente não foi, foi tiro de meta, aí saiu um outro escanteio e nesse segundo escanteio saiu o gol do Wesley. Aliás, um belo gol, dois belos gols, né? Do Caio Vinícius e depois do Wesley. E a jogada do segundo gol do Remo para a conclusão do Janderson. Técnico Daniel Paulista, ele fala a respeito da oscilação, dos dois tempos distintos e analisa dessa forma a classificação do Remo para a final do campeonato. Objetivo atingido, o Remo na final para enfrentar o Paysandu. Sim, bastante complicados, mas eu estou preocupado não, estou analisando o jogo, né? Meu foco foi na partida. Como você disse, eu acho que o primeiro tempo nosso foi muito bom. Acho que a gente teve ali uma janela a partir do gol da equipe da Tuna, que surgiu de um escanteio que não foi, né? É nítido, a bola bate no jogador do adversário e vai para a linha de fundo. E aí o adversário teve ali uns 10 minutos onde a equipe perdeu a confiança, né, se desconcentrou do jogo, né, sentiu um pouco a pressão, o adversário cresceu, teve até um outro chute de fora da área na trave, muito perigoso, mas naturalmente a equipe foi voltando ao eixo, né, conseguiu o segundo gol e aí se estabilizou novamente. Concordo que no segundo tempo acho que a gente diminuiu a intensidade dentro do jogo, acho que nós perdemos a questão do confronto, principalmente no meio-campo, né, e nas laterais, o adversário acabou crescendo. Criou situações muito de cruzamento, bolas alçadas de lateral, que acaba sendo uma bola perigosa dentro do jogo, mas o Remo nunca deixou de ser perigoso também nos contra-ataques, onde conseguiu criar boas situações, teve bola na trave, situações ali que poderia ter matado o jogo e ter tido uma tranquilidade se tivesse um controle maior dentro da partida, mas eu acho que o importante foi mais uma vitória, foi mais um passo dado rumo ao objetivo.
Tá aí o técnico Daniel Paulista. Agora vira-se a chave, né? O Remo amanhã, sexta-feira, já viaja para Campinas, vai direto para Campinas, porque joga domingo em Araraquara, fica a 240 quilômetros de Campinas, treina em Campinas e viaja no sábado de ônibus para Araraquara, onde vai jogar contra a Ferroviária, estreando na Série B do Campeonato Brasileiro. Só confirmando, a boa arrecadação de ontem, 284.215, com um público pagante de 10.897. Ainda não é suficiente para jogar no Mangueirão, principalmente nos jogos noturnos, quando a despesa é maior, né? E 4.073 gratuidades, fazendo um total de público de 14.970, quase 15 mil espectadores no Mangueirão, só que deu, com a despesa toda, deu apenas 20 mil para dividir, 20.547 para cada equipe, levou o Remo, levou a Tuna Luz Brasileira, é muito pouco para um jogo semifinal, como disse também no peso que tinha o jogo do Paysandu com o Águia, só que Tuna um peso maior por ser um clássico da capital e aí levando um bom público. Vamos aguardar. Agora é virar a chave para a Série B e o Remo está recebendo a qualquer momento Camutanga, zagueiro de 31 anos, vem do Vitória, o GG descartou o Remo, ele vai ficar no CRB, ele aceitou a proposta do Remo, mas ele não quer sair do CRB porque ele é ídolo. E o presidente do CRB já liberou o jogador, mas ele não quer sair, achando que pode queimar o filme dele com o torcedor. Aí já é um problema pessoal do GG. A proposta é boa, ganharia mais do que ganha no CRB, mas ele prefere ficar lá. Então, que ele fique e vá defender o CRB. Só vem jogar em Remo e Paysandu quem quer assumir a responsabilidade, o comprometimento de jogar no futebol paraense. Por exemplo, o Paysandu perdeu ontem o Alisson, o goleiro, que até tinha se contundido. Ele quer jogar, queria ser titular, mas o Matheus Nogueira é absoluto no gol do Paysandu. E ele voltou para o Criciúma, o Alisson. Imediatamente ontem o Paysandu ainda não anunciou oficialmente, mas contratou o Gabriel Mesquita, esse aí, goleiro do Guarani. Ele tem toda a base de formação no Atlético Paranaense, tem uma certa rodagem, porque já jogou no Guarani, passou pelo Cruzeiro, pelo Água Santa, jogou no Cruzeiro de novo, quer dizer, passou no Cruzeiro, não jogou, no Operário Ferroviário, lá do Paraná, e agora estava no Guarani jogando o Campeonato Paulista. Gabriel Mesquita é o goleiro que vai compor, juntamente com o Matheus Nogueira e o Iago Reis, o trio de goleiros para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Paysandu virou a chave. Hoje já faz praticamente o apronto, é o último dia, ontem o regenerativo, né, para que o time possa estar super inteiro para o jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense, 9 da noite no Mangueirão. Já é amanhã, sexta-feira, a estreia do Paysandu na Série B. E o Luizinho Lopes fala do que será o Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro e analisa muito bem o que é a competição. Luizinho Lopes. 2 meses intensos, então já está bem adaptado. E assim, ser bem realista, ser bem objetivo. O Paysandu é bicampeão da Série B, o Paysandu é um clube gigante, já jogou várias Série A, Libertadores, é um clube muito campeão, é um clube respeitado, isso não tenho dúvida. E assim, é viver um jogo de cada vez. A Série B ela é muito complexa, é muito competitiva, é um campeonato muito longo. Nós temos que ter uma capacidade assim, de ser muito resiliente, porque a oscilação vem para todo mundo, até para quem vai subir. O ano passado eu tive a oportunidade de oscilar, não diria nem de oscilar, porque quando eu saio ainda na 5ª colocação do clube que estava, assim, brigando o tempo todo em cima, em alto, mas até as equipes que subiram, em muitos momentos estiveram abaixo da equipe que eu estava no momento, assim, todo mundo, o Sport oscilou muito, o Ceará oscilou muito a Série B e chegou forte no final, né? Então, assim, ser muito resiliente, mentalmente ser muito forte para nas oscilações, levantar rápido. Série B você não consegue subir de maneira invicta, as derrotas elas aparecem, mas eu penso que o Paysandu ele é respeitado na Série B. É isso, galera. É um campeonato difícil, Série B são 38 jogos, de ida e volta, muitas viagens, logística complicada em determinadas situações,
principalmente nos jogos do interior de São Paulo, e o Remo já vai sentir isso nessa primeira rodada, porque vai para Campinas, de Campinas vai para Araraquara, volta para Campinas, vai ficar em Campinas e só volta no domingo ou na segunda, só vai chegar segunda-feira aqui em função da logística de voos dessas localidades, até porque a delegação ela tem um número excessivo número excessivo, tem um número grande, né, na delegação para que todos possam viajar juntos. Então, esperar uma boa estreia do Paysandu. Amanhã a gente fala mais com o Paysandu e Atlético Paranaense, o Furacão no Mangueirão e o Remo domingo contra a Ferroviária em Araraquara, lá na Fonte Luminosa. É isso. Repar, final do Parazão, dias 7 e 14 de maio, datas definidas para a decisão do Campeonato Paraense, entremeando a competição que é a Série B. Até porque o Paysandu ainda vai jogar a final da Copa Verde, já começando na próxima quarta-feira, dia 9, e ainda tem as datas da Copa do Brasil, da terceira fase. Falou? Todo mundo informado? Ligado? Tomazão TV? Dá aquela força aí então, hein? Aquele abraço e até a próxima.